Então agora a gente partiu para o acabamento do nosso bolo, da nossa garrafa, tá? Uma das coisas boas da gente fazer esse bolo removível é que agora a gente chegou na parte da aerografia. Então a gente consegue tirar ele daqui para aerografar e não precisar sujar o bolo, tá? Desse jeito aqui, ó. Tiramos nossa garrafa. Aqui eu tenho um papel manteiga, tá? Eu já falei que eu uso bastante. Eu vou dobrar ele no meio. Dobrei ele no meio de novo. E eu vou tirar aqui a pontinha dele, ó, para fazer um buraquinho aqui. Tá? Aí ele ficou com um buraquinho no meio. Isso aqui eu tô fazendo pra gente não sujar o nosso prato. Porque se a gente for aerografar em cima do prato, depois a gente tem que limpar. E é chato pra caramba limpar esses pratos aqui de pintura de aerografia. Ó, aí peguei aqui, coloquei aqui o papel manteiga, voltei a nossa garrafa pro tabuleiro. Aqui eu posso aerografar a garrafa sem sujar o prato, tá? Isso aqui é uma manhinha que eu adotei aqui quando dá pra fazer isso. E quando não dá para retirar o bolo, eu tento passar no tabuleiro fita crepe. Porque é mais fácil de tirar a fita crepe depois do que eu sair limpando o tabuleiro. Dá um trabalho e às vezes tem uns corantes que mancham muito. Então eu faço isso para me ajudar depois na hora da limpeza. Fabiano, agora a gente vai partir para a parte da pintura no aerógrafo. Se eu não tenho um aerógrafo, não consigo fazer uma garrafa? Consegue. Se eu não tivesse um aerógrafo aqui, eu teria coberto a garrafa toda de preto. Você não ia ter esse detalhezinho aqui do gargalo, onde separa o vinho da garrafa. Mas é isso, o aerógrafo é feito para a gente aumentar o nível de detalhes do nosso bolo. Não que não ia ficar bonito, ia ficar bonito também. Só que daí vai diminuindo os detalhes, tá? Então, se não tivesse, eu ia cobrir tudo de preto. Mas como eu tenho, cobri de verde pra gente dar esse detalhezinho do fundo da garrafa. Beleza? Aqui o que a gente vai fazer? Eu vou medir... Cadê a fita métrica? Aqui eu vou medir aonde começa o detalhezinho aqui do gargalo. Quantos centímetros que tem até no topo do nosso bolo. Aqui ele começa com 7 centímetros, tá? Então aqui eu vou medir 7 centímetros. 7 centímetros vai dar aqui. Eu vou fazer uma marcaçãozinha bem de levinha aqui, só para mim saber. Fiz uma marcaçãozinha aqui na lateral. O que eu vou fazer? Para a gente dar esse detalhe da garrafa vazia, se eu aerografar a mão assim livre, eu não vou conseguir separar, dar essa linha de separação do líquido com a garrafa. O que eu faço? Eu utilizo um durex, cara, ó. Que eu peguei um durex. Vou pegar aqui um pedaço de durex. Vou vir na minha marcação aqui. Vou passar na pasta. Fabiana, o durex não vai grudar na pasta? Só o necessário, depois ele desgruda. Voltei porque aqui deu uma barriga. Ó, lembra sempre da frente do seu bolo. Então você colocou na frente aqui. Ó, coloquei o durex. Aí a hora que eu passar o aerógrafo, eu vou passar daqui para baixo e aqui em cima a gente vai colocar essa parte vermelha aqui, que é do rótulo aqui, tipo, meio, não é nem rótulo, é uma proteção que tem na rolha do vinho. Então daqui para baixo a gente vai pintar de preto, tá? E aqui vai ficar a parte verde, que depois a gente vai dar um sombreadinho e vai ficar bem legal.
Então vamos lá. Peguei meu bolo, coloquei aqui na bailarina. A bailarina eu já deixo ela com esse tapetinho de silicone para não escorregar, tá? É bem legal. Já tem um corante preto aqui, ó. Aqui é corante gel preto misturado com água. Como eu falei, a hora que você for mexer, mistura bem para não entupir seu aerógrafo. Ou utiliza o próprio corante para aerógrafo preto, tá? É que aqui eu já sou acostumado a fazer desse jeito, então eu estou ensinando do jeito que eu faço. Tenta não encher muito o aerógrafo também, sempre que você for usar, porque senão às vezes você está muito perto, corre o risco de espirrar. Então coloca só até a metade ali de corante que vai dar bom, tá? Vou pegar um papelzinho. Sempre testa também o aerógrafo em um pedaço de papel manteiga, para ver a cor que está saindo e para ver se não está espirrando. Ó, tá do jeito que a gente quer. Esse aerógrafo ele é ação dupla, tá? Se eu apertar aqui, ele só vai sair o ar. Se eu puxar para trás, aí ele vai sair a tinta. Então é bem legal esse tipo de aerógrafo. Eu começo sempre também pela parte de trás do bolo, porque se acontecer de dar algum errinho, você não errou na frente, tá? Você errou atrás. Aí dá pra esconder. Vou tentar meio de ladinho aqui para vocês. Eu também costumo, na hora que eu estou aerografando, não fazer tudo de uma vez. Eu vou fazendo esse movimento de vai e volta, porque a gente consegue não carregar tanto no corante, tá? Porque aqui eu vou precisar que o corante seque. Então, se eu colocar muito corante, ele vai ficar melado, vai demorar muito tempo para secar. Então, a minha ideia é colocar pouco corante para ele secar mais rápido e ficar preto, né? Então vai sempre pintando as partes que ainda não estão pintadas, depois você volta dando outra demão nas partes que já foram pintadas. Essa parte de cima aqui eu também não estou pintando, porque ela não vai precisar pintar, tá? Como a gente vai envelopar ela com com a pasta americana vermelha, eu não preciso pintar ela. Aqui eu não vou deixar tão pretão, porque a garrafa ela tem um tomzinho de verde, tá? Então eu vou escurecer bem, mas não, tipo, não precisa ficar que nem a cor de uma Coca-Cola, porque daí do vídeo não sei se dá para perceber, mas aqui você vê uns reflexos de verde ainda. Então é legal a gente ter isso na nossa garrafa também. Tenta pintar, tipo, deixar uniforme a pintura para não ficar manchado. Esse esqueminha aqui de pintar com corante gel é bem econômico, tá, galera? Economiza bastante. O corante gel rende muito. Mas lembra de diluir com bastante água, porque senão o teu aerógrafo vai embora.
Ó, tá do jeito que eu queria. Agora a gente vai já na sequência que eu já tiro o durex para ele não ficar marcando por muito tempo a pasta americana, tá? Sempre começo pela parte de trás aqui também, ó. O que eu faço? Eu não tento descolar ele do bolo, porque senão é perigoso a gente marcar o bolo. Eu já corto ele aqui na nossa emenda aqui, ó. Lembrando de fazer isso aqui na parte de trás, tá? Que é a parte que já tem a emenda. Olha aí como é que fica, tá? Ah, mas vai ficar um verde estranho, vai ficar um verde que não... Agora a gente vai dar um talentinho aqui nos dois lados do... Só nos lados e deixar a parte do meio aqui, ó. Vou dar mais uma aerografada no lado, nos dois lados, livre aí, sem durex, para ele dar esse tom de vidro, tá? Aqui que eu vou fazer, eu já tenho o corante aqui. Eu tenho o corante aqui, eu vou diluir ele um pouco em água, porque eu não quero um preto bem chapado aqui, eu quero só um pretinho para dar um sombreadinho. Então, no mesmo corante que eu tinha ali, eu diluí, eu coloquei um pouco de água, só água daí. Tá? Aí eu vou dar um talentinho aqui do lado. Aí eu diminuo aqui meu aerógrafo, porque eu não quero bastante, só um pouquinho. Dou uma regulada. E venho dando esse, ó. Esse talentinho aqui do lado. Ó como é que fica. Ele dá só uma esfumaçadinha, mas já fica com um tonzinho diferente. Ai, Fabiano, e agora para tirar esse papel? A gente vai deixar dar uma secada, depois é só rasgar ele, eu não vou rasgar ele aqui agora, porque pode ser que ele bata no bolo ali e não é o que eu quero. Mas depois só rasgar e a gente abre ele, que ele sai bem facinho, tá? Então eu vou deixar dar uma secadinha aqui e já volto com vocês, porque a gente vai ter que dar um sombreado, vai ter que colar o rótulo do nosso vinho. Daqui uns 20 minutinhos com o ar-condicionado ligado, já vai estar pronto para a gente fazer isso aqui, tá? Já que eu volto. Pessoal, então aqui passou 20 minutos, nosso bolo já tá bem sequinho, ó. Pode ver que eu tô colocando a mão aqui, ele não marca, tá? Então é bem importante isso pra gente ter segurança para trabalhar, senão qualquer reladinha vai borrar teu bolo e aí não é legal. Aqui, para tirar esse papel, vou fazer 2 cortezinhos aqui, ó. Faço o corte aqui na garrafa até aqui. Faço outro corte na garrafa. E a gente vai puxando. Acho que não vai... É esquisito isso. Peraí que já vai tirar de um jeito mais fácil, então. Ó, desgrudou. Aí é só puxar aqui, ó. Dá uma erguidinha na garrafa. Saiu limpinho, nosso prato tá limpinho. E só sujou o papel manteiga. Tá, isso aqui é legal para depois a gente não precisar ficar limpando o prato. Quando não tem isso, eu coloco a fita crepe, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, a gente vai colocar esse gargalo vermelho aqui no nosso bolo, tá? O que eu fiz? Eu tingi uma pasta aqui já com a cor vermelho natal. E eu vi que o vermelho natal só não foi suficiente. Aí eu misturei um pouquinho de marrom e cheguei próximo da cor que eu preciso aqui, tá? Então a gente vai esticar essa parte aqui, eu preciso dela bem fininha, tá? O que eu faço?
Antigamente eu colocava no meio de 2 plásticos e esticava, porque daí a gente consegue fazer deixar essa massa mais fininha sem rasgar na hora de tirar da mesa. Hoje eu comprei esse cilindrinho aqui, tá ligado? É um cilindrinho de macarrão de fazer macarrão mesmo. Ele tem a parte que faz massas aqui, corta fininho, e essa parte do cilindrinho dele que ele deixa bem fininho. Então a gente já faz aqui porque ele sai, mano, tipo um papel mesmo. Então vamos lá. Peguei a minha petequinha de maisena, de amido de milho. Vou abrir aqui. Eu abro sempre um pouquinho antes no rolo, tá? Esse rolo tá grande, essa massa. Ó, então beleza, abri aqui. Aí eu vou vir aqui no meu cilindrinho, abro na parte maior que ele tem aqui. E é manual mesmo, ó. Você roda a manivela. Aí vai ficando da finura que eu quero. Eu quero mais fino. Ó, já tá bem fino, mas eu quero mais fino que isso ainda. Eu vou cortar aqui um pedaço, porque eu não preciso de tanto. Já vou deixar esse pedacinho aqui para a tampinha. Essa pasta aqui também não tem CMC, tá, pessoal? É só a pasta americana. Ó, aqui ele tá bem fininho, não sei se dá pra você ver, parece um paninho de tão fino que tá. Aí eu vou deixar ele aqui. Tem uma partinha aqui que eu já abri mais grossa. Essa parte aqui eu coloquei CMC, tá? Eu abri ela tipo um pouquinho antes, deixei ela secando. Ela tá um pouquinho mais grossa que aquele pra gente fazer essa marcaçãozinha aqui do gargalo. Então agora eu só vou recortar ela aqui. Pegar uma régua. Fabiana, essa daqui você fez antes, tipo, o mesmo processo que eu fiz aqui, eu fiz com essa, tá? Só que daí eu deixei ela um pouquinho mais grossa e coloquei um pouquinho de CMC nela, porque pra ela ficar marcadinha do jeito que a gente precisa no bolo. Essa aqui eu vou colocar antes daquela ali. Ó, aqui tem, vou medir, tem 0,8 centímetros. Vou marcar aqui, pra gente não se perder no tamanho. É bem pequenininho. Vocês já perceberam que bastante coisa na confeitaria é tudo na medida, né, meu? E é isso. Ó, marquei, vim com o bisturi, recortei. Trava na posição, trava, do jeito que você tá. Vai. Continuando, tá, Moisés? Ó, parei. Então a gente recortou aqui no bisturi. E a gente vai colar aqui agora. Para colar aqui eu vou usar água, tá? Potinho de água. Passei na costa do gargalo. E aqui a gente tá vendo que é bem pertinho de cima do gargalo. Então vou vir aqui e vou dar a volta na nossa garrafa. Ó, chegou no finalzinho aqui, venho com o bisturi e recorto. Sempre começa essas voltas
na parte de trás do bolo, tá? Para a emenda sempre ficar na parte de trás. Agora a gente vai vir com a outra parte aqui, que é a parte que a gente... Vou tirar isso aqui daqui que eu não vou mais usar. Aí a gente vai vir com essa parte fininha aqui tampando o gargalo do bolo. Sempre deixando um pouquinho aqui que vai ser mais ou menos cerca de 1 centímetro para a gente ter essa parte aqui da garrafa. Então vou medir aqui. Ó, preciso de 5 centímetros, ponto 3. Então vou recortar aqui. Ponto 3. Já vou medir a circunferência que eu preciso aqui, porque daí eu já recorto mais ou menos na medida para não ficar sobrando. Vou precisar de 11 centímetros de circunferência. Circunferência é quando enrola, né? Diâmetro é circunferência, 11 centímetros de circunferência. Eu vou colocar um pouquinho a mais, porque caso falte, é melhor tirar. Só estou tirando o excesso para não ficar aquele tanto de sobra ali no final. Deu aqui. Aqui eu uso uma técnica bem legal para colar, porque se eu passar só água aqui nessa parte da pasta e colar, pode ser que fique muito melado, ou pode ser que vai ficar muito grudento. Então o que eu faço? Eu pego água mesmo, coloco no aerógrafo, lembrando que aqui o aerógrafo já tem que estar limpo. Tá limpo aqui, mas ainda ficou meio pretinho. Então eu vou tirar esse excesso. Se não tiver preto, já fica tudo preto aqui. Ó, então agora aqui eu vou passando nessa parte que já está colada aqui e vou dando uma leve umedecida para ter aderência para colar a nossa parte da pasta americana, tá? Esse gargalozinho. Vou tentar fazer um pouco de lado aqui. Ó, comecei pela costa do nosso bolo. Aí eu vou girando. Ó, já vai tirando as bolinhas de ar aqui de cima do gargalo. Na voltinha. Aqui no encaixe, ó, lembra de ir tirando ó, porque eu falei para tirar o excesso, senão ele fica tombando, fica ruim pra gente trabalhar, tá? Ó, já vai dando esse movimento aqui nessa parte mais saltadinha da garrafa
E já vai fazendo esse movimento aqui também para ir tirando todo o ar, tá? Para já ir marcando. Ó, pode ver que aqui ficou uma bolinha de ar. Só a gente vir com o bisturi ou o alfinete e tirar ela, tá? Então aqui a gente, ó, aqui é a parte de trás do nosso bolo. A gente vai fechar. Aqui vai ficar marcadinho, tá? A parte de baixo da pasta vai marcar. A gente vem com o bisturi, bem de levinho. E recorta. Ó, pode ver que daí no acabamento aqui vai ficar bem bonitinho. Daí a gente vem aproximando também aqui que ela vai encaixando. Tá bom? Tirar esse excesso aqui. Show, viu que ficou bem marcadinho, bem legal esse gargalo do vinho. Eu vou dar mais uma pressionadinha de leve aqui para marcar mais um pouquinho essa parte de cima. Bem pouquinho, tá? Agora, como ali no vinho ele é um pouquinho curvo para dentro, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma encurvadinha nele para dentro. Vou vir com um cortador. Já marquei esse cortador aqui, deu bem certinho o tamanho que eu preciso. Então eu vou deixar aqui retinho. Ó, dá sempre uma achatadinha para não ficar irregular. Esses detalhezinhos importantes no acabamento. Ó, dei uma achatadinha. Eita, escaca aqui. Aí eu venho com o nosso cortador, corto uma das partes que sobraram aqui. Volto com o nosso aerógrafo para dar aderência ali, tipo como se fosse uma colinha. E é só ajeitar na parte de cima aqui do bolo. Ó. Essa parte do meio não precisa muito apalpar muito não, tá? Só a parte do lateral aqui. Aí, ó, ficou desse jeito a nossa garrafa. Bem marcadinho aqui a parte do pescoço do vinho. Agora a gente vai dar um sombreado branco. Vocês viram que eu imprimi essa imagem aqui? E ela tem essa parte branca aqui que é a luz da garrafa. A gente consegue fazer isso aqui com aerógrafo. Eu vou explicar para vocês como que eu faço. Tá bom? Então vai lá, essa parte é de um lado só. O que eu fiz aqui? Eu preciso desse sombreado na cor branca. Geralmente os corantes brancos é bem difícil, ele vem bem ralo. O que eu faço aqui? Ou eu uso dióxido de titânio, nesse caso aqui eu vou usar o corante da Mix branco, é o corante gel branco. Eu vou diluir ele em água, tá? Esse aqui eu tenho que diluir bastante, porque o branco geralmente ele vem bem grossinho, tá? Quando ele sai do potinho. Aí eu coloquei aqui tem, mano, bem pouquinho de corante, ó, pra vocês verem. Eu vou colocar tipo 5 vezes a mais de água. De 4 a 5 vezes a mais de água do corante. Pra ele ficar ralo e não entupir o aerógrafo, tá? E mistura bem, lembra sempre disso. Se você tiver dúvida aqui, quiser passar numa peneirinha ou em aquelas peneirinhas bem fininhas já própria para isso,
é legal também. Ó, eu pego um pincelzinho desse e misturo bem, tá bom? Aqui virou o meu corantinho para dar o sombreado ali. Se você quiser também, você pode diluir dióxido de titânio, que é aquele pozinho branco, no álcool de cereais. Só que eu acho que ele entope mais do que esse ainda, que esse aqui pelo menos já vem diluído, tá? Isso aqui ninguém ensina, tá, galera? Eu tô ensinando do jeito que eu faço. Então, de repente, fala, pô, é certo? Não, é o jeito que eu consegui fazer para dar esse resultado. Porque os outros corantes nunca dava certo. Ou era muito ralo, ou entupia. E, mano, esse aqui foi onde eu consegui chegar mais perto do que eu queria. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou deixar ele de ladinho aqui. Essa aqui é a frente do nosso bolo. Eu vou marcar aqui onde eu preciso do sombreado. Eu vou precisar desse sombreado aqui. Fiz uma marquinha com estilete bem suave ali. Agora acho que eu vou até vir aqui na frente para vocês conseguirem ver. Senão acho que dá para. Acho que vou tentar fazer daqui. Aí eu vou vir aqui do ladinho para vocês verem como que eu faço. Ó, daí o aerógrafo tá limpinho aqui. A marquinha que eu fiz foi aqui, ó. Fiz uma marquinha bem aqui com o bisturi. Aí eu vou pegar... Essa aqui é uma espátula de dar acabamento na lateral do bolo, tá? Eu vou pegar ela aqui pra gente fazer essa parte. Ó, misturado, corante, branco. Ó, eu vou marcar, onde eu marquei aqui, eu coloco essa espátula desse jeito aqui. E venho dando esse detalhezinho na garrafa, ó. Dá pra perceber que deu uma iluminada na garrafa? A parte de cima eu vou fazer a mesma coisa. Toma cuidado só na hora de... Ó, a gente fez uma marcaçãozinha que deu esse brilho na nossa garrafa, tá bom? Ó, olha daqui que vocês vão entender melhor. Aí você dá uma profundidade nela, tá? Aí aqui dá pra dar mais um... É isso. Agora, o que eu vou fazer? O rótulo aqui, ele tá muito... O rótulo não, como é o nome disso? Esse gargalo aqui, ele tá muito opaco. Eu venho com um pouquinho de água para dar um brilho nele, tá? Vou pegar ali a nossa água. Vou tirar todo o corante branco que tem aqui. Lembra de lavar bem, tá, pessoal? O aerógrafo para fazer isso. Acabou de usar com uma cor, já limpa certinho, pra não ter problema. Olha, eu coloquei só água e vou passar só água nessa parte vermelha, para ela dar uma chegada na cor que a gente quer. E na parte do verde também.
que dá pra gente fazer aqui também? Acho que eu vou até fazer nessa garrafa aqui para vocês verem. É um detalhezinho a mais, que é colocar um pó perolado nessa parte vermelha aqui para dar esse brilho. Porque aqui tá com brilho e tipo, a hora que secar pode ser que ainda não fique naquele brilho da cor que a gente quer. Então eu vou fazer nessa garrafa para vocês verem mais esse jeito que dá para fazer. Vou pegar ali o pozinho perolado. Pessoal, então aqui a gente tem o pozinho perolado e álcool de cereais, tá? Eu vou misturar os dois aqui, porque pode ver que é meio brilhante aqui. Só a água pode ser que não seja suficiente, porque depois ela vai secar e não vai ficar com esse brilho. Então eu vou colocar um pouquinho de pozinho perolado. Opa, foi muito. É só para dar um tchanzinho, tá? Se colocar muito, ele vai ficar todo perolado ali e vai tampar o vermelho. Porque esses pozinhos, tanto dourado, perolado, prateado, ele sobressai ao corante gel. Então, se você colocar muito, já era o vermelho, vai ficar tudo prateado ou perolado. Ó, coloquei um pouquinho. Álcool de cereais aqui eu coloquei uma parte de pó perolado para umas 7 partes de água. Porque aqui eu quero ralo, tá? Então é por isso. Ó, aí eu vou chacoalhar bem. Sempre lembra de chacoalhar bem, porque o pozinho vai tudo pro fundo e o álcool fica só o álcool em cima. Tá bom? Coloquei aqui no aerógrafo e vou dar um tchanzinho de brilho aqui na nossa... Não exagera, tá? Aqui é só para dar um brilhozinho de leve. Ó, coloquei aqui. A hora que secar, ele vai continuar com esse brilho que a gente quer. Show? Vocês devem estar vendo... Tipo, a garrafa tá quase pronta aqui. Tá faltando alguma coisa, não tá? Tá faltando o rótulo da nossa garrafa. Eu imprimi, ó, esse rótulo a gente poderia recortar ele, tipo, com os detalhes ali. Apesar que tem detalhe muito pequenininho que ia ter que escrever com um pincel. Não é o que a gente precisa aqui agora, porque senão ele ia ficar muito relevo. E a nossa ideia é fazer um rótulo igual ao do vinho, tá? Então o que eu fiz? Eu imprimi o nosso rótulo em papel de açúcar. Vocês já ouviram falar desse papel? É um papel diferente do papel de arroz. Eu imprimi nos dois aqui para vocês entenderem como que é o esquema. Ó. O que eu fiz? Eu não achei esse rótulo do nosso vinho em alguma imagem na internet. Eu busquei e não achei um rótulo igual a esse. E o que eu fiz? Eu retirei o rótulo do nosso vinho aqui. Pode ver que ele está até meio solto. Eu retirei todo o rótulo e coloquei na minha impressora. A minha impressora ela já é adaptada com tinta comestível, tá? Com corante. Mas se você não tem aí uma impressora com corante, alguém na sua cidade vai ter, tá ligado? Tipo, alguma padaria que vende papel de arroz. Ou então, você pode recortar no bisturi também. Ou então, pede para alguém fazer que o resultado vai ficar bem melhor. Ó, esse aqui está impresso no papel de arroz, na folha de arroz. E esse de baixo, eu imprimi na folha de açúcar. Ela é uma folha que ela já vem com acetato aqui atrás. E ela é praticamente igual a uma folha de sulfite. A impressão fica muito mais perfeita do que o papel de arroz, ó. Dá para ver aqui, a diferença é nítida. Tá bom? Então eu coloquei no scanner a foto que eu precisava, imprimi ela ali no tamanho que eu queria. E agora eu só vou recortar e colocar ela no bolo, tá? Eu vou recortar aqui. Do tamanho que eu preciso.
Aí aqui já tá o rótulo. Eu sempre recorto ela com acetato atrás, com esse plástico atrás, tá? Porque depois que você tira ela fica bem mole e ela pode quebrar, tá legal? Então vamos lá. Ela também é bem melhor para trabalhar de maleável do que o papel arroz. Se você coloca a água ali para colar o papel de arroz, ele já vai ficar crespo. Isso aqui, como já é feito de açúcar e a pasta também é açúcar, é muito melhor. Esse papel aqui, galera, a gente encontra... Ele é bem antigo, na verdade. Pouco se fala nele, mas ele já está no mercado há bastante tempo. É que é muito difícil achar em lojas de confeitaria. Por quê? Porque ele amarela. Se você comprar em grande quantidade, ele fica muito tempo guardado, ele fica amarelo. Tá? Então, o pessoal das lojas de confeitaria não compra tanto para não ter perca. E ele é um pouco mais caro. Um pouco não, na verdade ele é 3 ou 4 vezes mais caro do que o papel de arroz. Mas, vale muito a pena pro detalhe do teu bolo, tá? Na Riso, em São Paulo, tinha desse papel aqui bastante. Mas de vez em é difícil achar porque a galera sempre tá atrás dele. Então, quando você vai, você não encontra. Esse aqui eu comprei no AliExpress, tá? No AliExpress é um pouco mais barato. Um pouco não, até bastante mais barato do que na Riso. E para quem quer fazer bolo tipo réplica, tipo com esse tipo de detalhe, é bem legal investir nesses materiais, tá? Que uma hora ou outra você vai acabar precisando. Cortado também certinho aqui. Pronto, ó, eu tenho as duas partes aqui do nosso rótulo. Então agora é só a gente tirar esse plastiquinho aqui, esse acetato, de trás da nossa folha de açúcar e colar no bolo. Ó, é igual uma figurinha de criança. Tirar com cuidado para não ter o perigo de rachar. É bem gostosa esse papel aqui. Parece uma massinha de pastel a textura dela. Só que é bem sensível também, igual uma massa de pastel. Então se você puxar de uma vez, vem tirando com bastante cuidado. Ó, pode ver que ele é bem molinho, tá? Não é igual o papel de arroz que é duro, que é resistente. Ele é bem molinho. Ó, saiu. Tá um rótulo perfeito aqui, só a gente colocar no nosso bolo.
Então aqui eu vou jogar a água, em vez de jogar nele eu vou jogar direto no bolo, tá? Que nem a gente fez na parte de cima. Tirei a parte do perolado que tinha aqui, para não deixar o nosso bolo todo brilhante. E agora eu vou vir passando a água no bolo, tá? Eu já vou passar dos dois lados, tanto atrás quanto na frente. Não, vou passar atrás depois, senão vai secar. Pronto, colocado aqui. Só vim com cuidado, medir para ficar retinho, para não ficar todo torto. E colar no bolo. Se liga. O papel de arroz também, quando você faz isso, você tem que umedecer bastante ali, passar uma geleinha, tipo, ou uma água e, tipo, ficar apertando bastante, porque ele vai entortando as orelhinhas do papel para fora. Ele sempre resiste a esse lance da água, assim, ele empena para fora, tá? Isso aqui do jeito que você colocou, ele já fica e o acabamento fica outra coisa. Agora vamos colocar a parte de trás. Ele é bem sensível, tá, pessoal, esse papel. Se vocês forem trabalhar com ele, tome esse cuidado para não rasgar. Ah, Fabiano, mas eu tipo, tenho uma pessoa que imprime aqui na minha cidade, só que ela não conhece tipo de papel e tal. Ela compra o papel, já deixa aí guardado na tua casa. Vai vir folhas de 25. Vai vir resmas de 25 papéis. Esses 25, ele vem fechadinho, deixa bem fechado em local escuro, que, meu, demora muito para amarelar. E aí, quando você precisar, você leva a folha para a pessoa imprimir. Na hora de imprimir, ela tem que ser impressa com esse plastiquinho atrás também, tá? Porque a folha, ela não é tão resistente assim para passar na impressora, ela enrosca. Foi. Ó. Nossa parte de trás do vinho. Vou centralizar bem aqui para ver onde que é. Essa parte de trás aqui é legal também, que ela já tampa a emenda do nosso bolo. Então, mesmo esquema, vim com a água. Não precisa encher de água também não, pessoal. É só para dar uma aderência na nossa folha de açúcar, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Isso aqui não consigo colocar desse jeito, senão vai ficar torto. Mas agora coloquei já. É só ir ajeitando com a mão. E ela vai acompanhando a curvatura aqui da nossa garrafa. Então vale a pena investir nesse papel de açúcar. Tcharam! Temos uma garrafa de vinho, pessoal. Prontinha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Passei bastante detalhezinhos de como eu trabalho aqui, de como eu dou os detalhes nas garrafas, como que eu faço. Tentei passar da melhor forma
para vocês fazerem aí na tua casa, tá? Ou na tua confeitaria. Então pratiquem e que eu acho que vai dar tudo certo. Vocês viram que não tem segredo esse tipo de bolo, tá? É mais as manhãzinhas que a gente vai pegando ali e eu decidi passar para vocês da maneira que eu achava que vocês fossem entender. Então, vejo vocês na próxima aula, que é o bolo em formato de carro, que é bem legal também, tá? Deus abençoe.